Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa evangelização hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, ali do 23 e diante. O apóstolo Paulo, ele apelou para César por uma combinação de proteção contra uma conspiração judaica para matá-lo em Jerusalém, para garantir um julgamento justo sobre a lei romana. Devido à sua cidadania e para cumprir seu desejo de levar o Evangelho até Roma e ao próprio imperador. Bem, irmãos, como muitos já sabem, o apóstolo Paulo ele foi preso em Jerusalém. E de lá para cá, até chegar em Roma, levou alguns anos. Mas mesmo assim, ele ainda teve a oportunidade de ainda pregar o Evangelho de Cristo. Mas ao chegar em Roma, quando ele chega em Roma, lhe foi dado o direito de alugar uma casa no período de 2 anos, sobre a custódia de um soldado romano, sobre um soldado ali presente, porque ele estava em uma prisão domiciliar. Então lhe deram esse direito dele pregar e receber quem ele quisesse ir naquela casa. Mesmo estando ali sobre a custódia de um soldado, né? Sobre a vigília de um soldado, via muitas pessoas ver Paulo e receber a sua pregação. Amém? Então vamos para a leitura, que se encontra do versículo 23 e diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo do 23 em diante. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: Dê ouvido e ouvireis e não entendereis. Vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta palavra de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão.
Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contendas. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugará, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ô glória, amém? Irmãos, Paulo, ele foi preso por causa do Evangelho de Cristo, porque ele pregava a respeito de Jesus Cristo, a quem Deus enviou para salvar a mim e a você. Amém? Então, para vocês verem aqui, aquele povo ali, os judeus, né? Aquele povo lá que a Bíblia menciona, é o povo mais chegado à presença do Senhor. E muitos deles não creram, não só em Paulo, mas nem no próprio Jesus. Tanto que mataram o Filho de Deus, né? E nem nos outros apóstolos. Porque eles não creram em Jesus Cristo, que Jesus era enviado de Deus. Por isso que houve essa perseguição, né? Por causa do nome de Cristo. E alguns creram, outros não. Por isso que saíram murmurando entre si. Mas você viu que a palavra dele disse que a palavra de Deus foi pregada aos gentios. Gentios é outro povo, chamado povo pagão, com suas outras religiões, né? Eles adoram outras divindades que Deus não ama. Então é chamado este povo gentil, povo pagão, etc. Então esse povo que é afastado da presença do Senhor, eles ouviram e creram e receberam a salvação, como diz Deus, como diz o apóstolo Paulo. E já o povo que é de Deus, muitos não creram. Eu acho que até o dia de hoje eles não creram que o Senhor Jesus Cristo veio, que foi enviado por Deus para nos salvar. Então, se o povo ali que é mais chegado, próximo de Deus, não se converteram, e já os mais afastados receberam a palavra do Evangelho e se converteram da sua verdade, amém? Assim é nós. Eu peço que você medite nesses textos, para você entender mais a evangelização ali do apóstolo Paulo. Amém? Então, eu peço que o Senhor te abençoe grandemente e fique em paz. E vá meditar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Busque Ele em oração. Amém? Fique em paz.